Para liberar? Podemos. Boa tarde a todas e todos. Então, dando seguimento, né, a esse nosso último período, com as atividades da quarta semana do pós-ATC, Estela Maris Bertoli, quebrar um pouquinho aqui o protocolo e saudar a Estela, né, uma grande amiga, e uma justa homenagem aí. E nós vamos dar, então, a continuação hoje com a palestra do professor doutor José Luiz Bento Coelho, com os sons da cidade, sonoridades urbanas, a quem eu saúdo e agradeço, aceite a oportunidade de estar aqui conosco. Apresento também aqui, né, os discentes que estão ajudando, especialmente a mediadora dessa palestra, a discente Roberta Smidel, doutoranda no nosso programa, que vai dar continuidade, então, às apresentações. O áudio, Roberta. Obrigada, desculpa. Boa tarde a todos e a todas. Desculpa o pequeno erro aqui. Então, agora a gente vai dar continuidade à semana, como a professora Silvia nos disse, com a palestra do professor José Luiz Bento Coelho. Um pouco do currículo do professor. Ele é graduado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico, IST, da Universidade Técnica de Lisboa, mestre em Som e Vibrações pelo Institute of Sound and Vibration Research, ICVR, Universidade de Southampton, no Reino Unido. O doutorado é pelo mesmo instituto, o ISVR, agregado também pelo IST, na Universidade Técnica de Lisboa. É doutor honoris causa pela Universidade de Pitești, não sei se é assim que se diz, na Romênia. Fellow do International Institute of Acoustics and Vibration, IIAV. É professor do IST, Universidade de Lisboa. Coordenador do Grupo de Acústica e Controle de Ruído do IST. Membro do European Expert Panel of Noise da European Environmental Agency, EIA. Ex-presidente do IIAV, ex-membro do European Noise Policy Working Groups on Noise Mapping Assessment of Exposure to Noise da Comissão Europeia. Então, a partir de agora, teremos a palestra do professor Bento Coelho, com duração de 50 minutos. Ao final dessa palestra, a gente vai dar abertura ao início de uma sessão de perguntas e respostas, que serão recebidas por nós através do chat, e leremos, então, no final para o professor. Professor, por favor, temos início agora a sua palestra. Muito obrigado, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui a falar convosco. E gostaria também de parabenizar a Estela Maris, que eu conheço já há muitos anos, e que, obviamente, com quem já tivemos várias coisas de acústica ao longo dos tempos, e é sempre um prazer ver pessoas que respeitamos, de quem gostamos, e agradeço por isso, sobretudo, o convite. Bom, aquilo que eu irei falar hoje é justamente um pouco dos sons da cidade. Este evento parece-me interessantíssimo. Temos certamente arquitetos e engenheiros que alguns lidarão com as questões sonoras, outros talvez não tanto, mas isto é mais uma chamada de atenção para o que nós enfrentamos acusticamente ou sonoramente na cidade. Bom, antes de mais, quando nós pensamos em termos de cidade, obviamente esperamos sonoridades distintas de outras áreas não urbanas. A cidade é uma entidade muito complexa, muito normalmente com redes de transportes sociais, económicas, e estas redes complexas geram sons
e sonoridades que importa analisar, nós que somos técnicos e que trabalhamos com o som. Portanto, a cidade tem que ser entendida justamente como algo onde nós esperamos sons que não são sons necessariamente naturais, não estamos a lidar com florestas e os sons bonitinhos dos animais e dos ventos, sons naturais, e também nesse aspecto não podemos esperar sonoridades que às vezes se fala um pouco mais romanticamente da distinção entre a cidade e o campo. O campo é o campo, as cidades rurais são cidades rurais e as cidades de grande dimensão têm toda a personalidade dessa dimensão que nós, a maior parte das vezes, escolhemos como lugar da nossa vivência e do nosso cotidiano. Como eu dizia, temos que entender que as cidades têm essa personalidade e que, de alguma forma, terão uma sonoridade e terão um conjunto de sons que nós temos que, de alguma forma, conformar em termos do que para nós é agradável e se enquadra no que podemos esperar. Bom, é um pouco isto que eu irei falar. As grandes cidades movimentam pessoas ou englobam pessoas, normalmente as grandes cidades. As pequenas cidades não têm grandes problemas, portanto eu irei falar um pouco daquilo que é apanágio de cidades com alguma dimensão. Estamos a ver aquilo que se passa em Nova Iorque, mas qualquer outra cidade com alguma dimensão tem pessoas, veículos, mesmo cidades mais pequenas acabam por ter uma mistura e uma vivência relativamente agitada. E é essa agitação que gera ruído e que nós temos que entender e, de alguma forma, evitar que nos perturbe. Bom, efetivamente, toda essa inserção numa malha complexa acaba por trazer a necessidade de movimentação e a mobilidade, com as tecnologias atuais, acabam por ser, de alguma forma, prejudiciais a um bom ambiente sonoro. Estamos a ver aqui automóveis e um avião que é típico em grandes cidades, mas não é só os transportes que podem gerar problemas sonoros. As cidades estão em mutação, há necessidades de obras, construção, reformulação, e há máquinas se movimentando, diferentes tipos de equipamentos que permanentemente ou com uma grande regularidade nós vemos nos espaços urbanos e que obviamente geram ruído. Mas não é só isso, os próprios edifícios com alguma dimensão, supermercados, lojas, têm necessidade de sistemas de tratamento de ar, de sistemas de refrigeração, e portanto têm máquinas que acabam por radiar para o exterior sons desagradáveis, o ruído, e para não falar já da panóplia, da selva que por vezes se encontra, ou da floresta um pouco selvática nas fachadas dos edifícios. Cada um bota o seu ar-condicionado, e se um já é ruidoso, uma quantidade imensa acaba por ser extremamente ruidoso. Pronto. É óbvio que eu estou-me a concentrar aqui no espaço exterior, não no interior dos edifícios. O interior pode ser mais fácil para o arquiteto ou para o engenheiro construir toda uma fachada, todo um conjunto de paramentos isolantes e criar no interior do espaço fechado
ambientes relativamente protegidos. Vocês têm já um conjunto de normas de desempenho que contemplam a parte acústica no interior dos edifícios, e não vou debruçar sobre isso, interessa mais falar um pouco do que se passa justamente no exterior. E estamos a ver aqui, de facto, um espaço com, sobretudo, ruído de meios de transporte, que é característico dos espaços urbanos. Bom, mas os espaços urbanos não são apenas feitos de zonas de trânsito. Há espaços que são agradáveis. Eu vou mostrar uma série de imagens de diferentes cidades, não só portuguesas, mas de outras cidades, onde eu, pessoalmente, como consultor, ou através do meu grupo, interviemos de alguma forma em termos urbanísticos, por alguma razão que eu irei mencionar. Portanto, em Lisboa, isto é o caso de um parque, nós estudamos vários parques na cidade de Lisboa. Isto é outro caso na segunda cidade grega, de Salónica, onde também irei mais adiante referir a um trabalho em que participei. Mas em todas as cidades e de todo o mundo existem áreas muito agradáveis, de barzinhos, de restaurantes, onde as pessoas se reúnem e onde a sonoridade é multifacetada, onde encontramos árvores que se calhar têm sons de pássaro, de pessoas andando, de pessoas falando. Portanto, no fundo são os sons da comunidade e o ruído de comunidade que geram todo aquele som urbano e aquela sonoridade urbana que se encaixa num conjunto característico e típico dessa zona. No fundo, como uma orquestra. Portanto, uma orquestra com vários instrumentos, pode ser uma orquestra de jazz, pode ser uma orquestra sinfónica de música clássica. A única diferença é que nesta orquestra, os sons são relativamente regulamentados, ou seja, não temos cada músico a tocar para o seu lado. Há um maestro e, de alguma forma, há uma concertação que faz justamente o que é o concerto. Senão fica um desconcerto, que é, por vezes, o que se passa nas áreas urbanas, onde os sons acabam por surgir de formas diversas e descontroladas, mas eles estão lá todos. Bom, e agora é interessante nós mergulharmos um pouco como é que nós ouvimos e porquê é que ouvimos. Quando a gente tem uma fonte sonora, essa fonte emite um estímulo vibrátil nas camadas de ar, que se transmite nas sucessivas camadas de ar até à pessoa que ouve, até ao ouvinte, que ouve de duas formas, através de um sensor, que é o ouvido, e depois que interpreta através do cérebro. E é bom que tenhamos sempre em mente que estas duas coisas estão lá. Ou seja, não é apenas a audição que está presente, ou seja, eu tenho efetivamente... hoje o meu mouse está funcionando mal. Deixa-me ver se... Bom, eu tenho um primeiro tempo que é o meu sensor a funcionar, que me dá audição. Obviamente, se eu não ouvir, se tiver problemas de audição, não ouço bem, mas aquilo que a minha resposta é uma resposta de percepção. Ou seja, é aquilo que eu interpreto do que o meu ouvido me transmite. E essa percepção depende muito do contexto em que eu ouço esse som, porque esse som tem um significado ou tem uma interpretação numa área urbana, por exemplo, ou numa área muito mais sossegada, tranquila, em que se calhar se aqui passar um avião me incomoda mais do que se passar aqui na cidade onde eu mentalmente interpreto como normal.
certo? Portanto, isto é realmente importante. Portanto, o contexto onde surgem os sons que nós ouvimos é fundamental, é absolutamente fundamental. Portanto, este som urbano é percebido em contexto, sendo que o som urbano resulta de diferentes tipos de sons naturais ou, sobretudo, antropogénicas, que são, algumas antropogénicas são quase ancestrais, porque são sons que podem surgir de várias coisas, como o falar das pessoas, como sons que nós quase interpretamos como naturais, portanto, são vários tipos de sons, mas que é percebido pelo ser humano e tendo em conta, de facto, qual é o contexto que nós temos, onde o lugar depende do espaço e do tempo. O lugar, consoante o lugar onde eu estou, eu posso ouvir de forma diferente. E o tempo tem a ver com, se calhar de manhã, durante a manhã, eu posso ter uma interpretação que não terei durante a tarde. Assim como num lugar que esteja ligado às minhas atividades, se eu for fazer jogging para um parque, posso interpretar um determinado som de trânsito de uma forma diferente do que se me sentar a ler e for incomodado por esse ruído do trânsito. Portanto, todo esse significado e as expectativas do que eu estou a ouvir é importante. E nesse aspecto é importante que o engenheiro e que o arquiteto estejam sempre presentes, que o ser humano tem que estar aqui no centro da questão sonora e no centro do que está a ser ouvido. Portanto, nós às vezes temos mais tendência a quantificar, dizer números, isto são 55, são 65, são 75 dB, são o dB para aqui, o dB para lá, que é absolutamente fundamental, sem dúvida, mas isso significa o quê? Em termos de percepção e em termos de a forma como a pessoa está a ouvir os diferentes sons. Portanto, no fundo, toda a paisagem sonora que nós ouvimos, que tem a ver com o ambiente sonoro, com o local, tem também a ver com o significado que nós atribuímos aos diferentes sons, e esses significados têm a ver com alguns aspectos culturais, às nossas atividades, às nossas expectativas, e os diferentes sons acabam por ser contextualizados de forma distinta nessa sinfonia que eu há pouco referi. Portanto, porque esta sinfonia também só faz sentido se eu entender que a pessoa, portanto, o ouvinte, é o fundamental disto tudo. Portanto, é o ouvinte que tem que ser considerado. Isto é interessante, que nós fizemos um estudo na cidade de Belém, na Praça da República, que é uma praça relativamente grande, bastante frequentada, onde o trânsito envolvente é bastante elevado, os níveis são muito elevados, nós medimos mais de 70 dB, portanto são valores, e durante a semana e ao fim de semana nós perguntamos às pessoas se eram incomodadas, e durante a semana as pessoas responderam sempre sim, é muito ruidoso, isto é muito ruidoso. Mas, no fim de semana, tem uma feirinha, que é muito grande, tem muita gente, e é tudo muito animado, e medimos de novo, e os níveis sonoros não são mais baixos. No entanto, quando a gente perguntou às pessoas, ninguém respondeu que estava ruidoso. Não, está ótimo, está maravilhoso, está tudo muito bom. Porquê? Porque a composição sonora, no final de semana, é muito diferente. O ruído está lá, o som está lá, os níveis não são mais baixos. Mas, no final de semana, você ouve os carros, mas também ouve as pessoas, ouve o músico tocando. Então tem toda uma composição que sonoramente se altera. A paisagem sonora é muito diferente. E nesse sentido, alguns destes sons são por vezes aproveitados. Vamos lá ver se eu consigo, porque eu estou aqui com fones, mostrar-vos um extrato de uma composição. Estão ouvindo?
Não, eu não escuto. Não sei se os demais estão ouvindo. Não estão ouvindo música? Não, a música não sai. Ainda não. Ah, Talvez seja o jeito de compartilhar, Bento. Isso, professor Bento, tem uma linhazinha ali no share screen de compartilhar tela, que você clicando, quando abre essa janela para escolher a tela, ele vai ter uma opção de deixar ticado, assim, marcado, compartilhar som. agora ouvem? Agora sim, baixinho, sim. Agora Sim. sim. Bom, então, vou-vos fazer ouvir um pouco do extrato de uma composição do músico contemporâneo, que é o Gregório Paniagua. Vocês estão a ouvir agora um pouco de música que parece música antiga, música barroca. Na verdade, ele usa diferentes sons. Ele faz usa extratos de música antiga com música contemporânea, e vamos ouvir um pouquinho ouvir a forma como ele mistura diferentes sons e silêncios. Bento, acho que seu som está fechado. Não temos mais som, professor. Ouvimos Entendi. o La Folia, um caminhão e parou. Acho que a composição não acabou ainda. Bom, há pouco não ficaram sem som, simplesmente era um silêncio que também era usado pelo músico como parte da composição. Isto é apenas para vos mostrar como diferentes sons do nosso cotidiano, alguns dos quais nós podemos considerar como ruídos, acabam por ser aproveitados em composições musicais e que acabam por fazer parte, de facto, daquilo que nós, por o facto de ouvirmos todos os dias, são aproveitados pelos músicos, e acaba por ser interessante ver este tipo de sons aproveitados de uma forma interessante. Na verdade, o som é o som, e apenas aqueles que de facto nós achamos desinteressantes, ou que não têm informação, ou eventualmente desagradável, ou mais ainda perturbador, ou pior ainda que dão incómodo, é esses sons que são ruído. De resto, o fenómeno é o mesmo. Estamos justamente como o mesmo fenómeno. A percepção é que é diferente. Estão vendo? Portanto,
Um determinado som tirado de contexto ou num outro contexto pode ser um som, até pode ser muito interessante, muito agradável, ou noutro contexto pode ser desagradável. Isso tem a ver com a própria pessoa. Diferentes pessoas podem ter interpretações do mesmo fenómeno sonoro. Estamos a ver aqui uma imagem interessante de alguém que vê uma moto bem poderosa como algo de espetacular e outro que acha que de facto que é muito desagradável, com ruído insuportável. Portanto, isso tem a ver com a interpretação que nós fazemos, embora, obviamente, níveis altos são altos, portanto, a questão do ruído é importante combater, portanto, tudo que for excesso é demais, e até porque o ruído nos dá uma percepção, é um dos fatores de qualidade de vida percebida no exterior. Portanto, nós podemos ter um ambiente muito bonito, e isso é particularmente importante, chama a atenção dos arquitetos, que às vezes, de alguma forma, tornam prioritários a parte visual, mas esquecem que se acusticamente não for tornado igualmente agradável, a percepção global pode ser negativa. E aqui entramos na questão urbana de dicotomia de conforto e desconforto. Portanto, e porque é que nós, de facto, temos a questão de, no meio urbano, a questão de conforto, que resulta de vários aspectos ligados às características da cidade, melhores condições económicas, mais oportunidades, mais atividades, todo um dinamismo, as possibilidades de um melhor futuro, interação social e mesmo até alguma segurança. A segurança aqui joga um pouco, pode jogar nos dois lados, mas as pessoas podem se sentir fechadas no seu apartamento como bem seguras e, sem dúvida, toda a dinâmica urbana faz parte de algo que nos transmite características interessantes, não só das questões económicas, mas também sociais. Mas o contraponto é o desconforto. Portanto, há condições ambientais que não vão acompanhar, porque não há ordenamento do território, há um crescimento desordenado da mobilidade e de todas as necessidades do dia-a-dia, e esta degradação tem particularmente importância na componente sonora, no ruído. E a questão de conforto é importante, atendendo, certamente conhecem, eu gosto muito de mostrar e de chamar sempre a atenção da pirâmide de motivação de Maslow, porque são vários graus que a sociedade no fundo, se desenvolve resolvendo diferentes camadas de problemas. As mais básicas são, obviamente, as questões fisiológicas e de segurança, são as questões de sobrevivência que a sociedade resolve num primeiro tempo, e este primeiro tempo pode durar milénios, pode demorar séculos, pode demorar décadas, mas uma vez resolvidos estes problemas, surgem outras necessidades secundárias, as necessidades sociais, de autoestima, que no fundo são as necessidades psicológicas, e no topo o bem-estar, o tal conforto, que são as necessidades de autorrealização. Pronto, e a sociedade humana, na maior parte dos países, encontra certamente nesta ponta da pirâmide, embora obviamente haja sempre bolsas sociais mais baixas na pirâmide, mas como geração e como sociedade humana, nós estamos nesta ponta de exigir conforto e bem-estar. Isto implica para nós técnicos um conjunto de informações, um conjunto de trabalhos a nível de engenharia e de arquitetura que tem a ver com esta investigação de som e ruído, não só da quantificação, estamos a falar de quanto, estamos a falar de onde,
e que som é que ruído e ruído estamos falando, e quem ouve e como ouve, é todo este aspecto que é importante. Deem-me, por favor, aqui. Peço desculpa, mas entretanto que o nosso inverno começa a ficar escuro a essa hora. Bom, então, estes são trabalhos que tiveram início, como sabem, na Europa já há umas décadas, um pouco modelar, através de trabalhos de modelagem, criar modelos das cidades, criando os mapas de ruído, que são apenas ferramentas. Portanto, no fundo, são coisas para um arquiteto, conceptualmente é muito fácil, é muito simples, e para um engenheiro acaba por ser também relativamente simples, que é criar um layer de informação sobreposto a um layer geográfico, onde os níveis de ruído estão marcados e que nos dão uma informação quantitativa apenas, sem dúvida, mas é a primeira base, é a base da informação, é a base do conhecimento. No fundo, é o primeiro passo para se entender o que é que nós temos e como é que podemos modelar uma cidade e ordenar os espaços públicos. Estes mapas permitem, obviamente, traduzir as realidades de grandes áreas urbanas em modelos e em áreas codificadas por cores que são simples de ver, até intuitivamente. As zonas verdes são certamente zonas muito sossegadas, as amarelas mais ou menos um pouco menos, e depois começamos com laranja, com vermelho, com azul, sem dúvida já mais ruidosas. Portanto, isto permite ordenar os espaços. Em Portugal, por exemplo, estes instrumentos fazem parte dos planos diretores. Os planos diretores têm que ter este instrumento para, de alguma forma, definir o futuro dos espaços públicos. Mas a informação que está nestes mapas é apenas quantitativa e traduz muito pouco daquilo que estávamos a falar há pouco dos diferentes sons. Pronto. E então tem havido algumas tentativas de mexer nos mapas, transformando a informação e traduzindo a informação mais qualitativa do que nós podemos correlacionar em termos de sons, dos diferentes sons, com a forma como se ouve. Então, isto levanta algumas questões importantes. Uma delas já vimos muito bem: se o ruído está em excesso, tem que ser combatido, porque nós vemos aqui cores que são, sem dúvida, pesadas. Estamos a ver aqui um azul, que certamente são zonas muito ruidosas, tem que ser reduzido, portanto, temos que reduzir. Mas, por outro lado, também temos que entender e temos que ouvir essas sonoridades urbanas para entender o que é que estamos aqui, no fundo, de gerir todo o aspecto sonoro. Isto porquê? Porque o reduzir o ruído não é um objetivo, mas tem limite. Ou seja, eu não posso reduzir o ruído e eliminá-lo. O que é o silêncio? Há pouco, quando eu vos fiz ouvir o silêncio, vocês reclamaram e disseram: ficamos sem som. Não pode ser. Estão a ver? Pois é. Imaginem uma cidade onde vocês chamam à rua e de repente está silêncio completo. É um stress. É uma ansiedade. O que é que se passa? A cidade está morta. Entendeu? Pois é. Então, cuidado com o conceito de silêncio. Portanto, o som, nós nascemos e somos imediatamente, por muito tranquila que seja a região onde a gente vai nascer, a gente nasce e ouve sons de pessoas, ouve vozes, ouve pássaros, ouve vento. Nós não estamos habituados ao silêncio. As pessoas que estiveram em câmaras anecoicas
perceberam que o silêncio é mesmo desagradável. Portanto, o silêncio é artificial, não existe. Portanto, o limite do ruído, da redução de ruído existe e há que, de alguma forma, limá-lo e introduzi-lo na realidade. O ruído só é problema quando está em excesso. Se ele não estiver em excesso, faz parte das nossas vidas. Então, isto levanta as questões de perceber onde é que nós temos, eventualmente, em áreas urbanas, níveis de ruído suficientemente baixos e mantê-los baixos. Okay? Isto é possível através de estudos de impacto de vizinhança, estudos de impacto ambiental e através da geração de gerir estas áreas que nós vemos que são relativamente protegidas, que são relativamente calmas. Isto não aparece. Aquela imagem que eu queria mostrar não aparece, mas sem problema. Bom, e nesse aspecto é importante nós vermos um relatório que alguns certamente conhecerão, da Agência Europeia do Ambiente, de 2014. Este relatório podem ter acesso a ele na internet, chama-se Noise in Europe, através do site da Agência Europeia do Ambiente, e tem uma figurinha muito interessante de medidas que foram adotadas nos diferentes países da Europa, em todos os países da Europa, para melhorar o ambiente sonoro, e as medidas são de várias ordens, desde as hard measures, que é redução de ruído mesmo, reduzir o ruído, noise abatement measures, ou redução mesmo na propagação, como barreiras acústicas, ou ainda no receptor, através de reforço de isolamento. Portanto, são as chamadas medidas hard, reduzir mesmo. Ora, se nós virmos a estatística, começando pelos aeroportos, vemos que as medidas são curtas. A percentagem de medidas, deste tipo de medidas, é baixa. Então, e nas ferrovias? É um bocadinho mais, mas também não é muito. E nas estradas também. Nas estradas tem um pouco mais, porque pode-se mexer na pavimentação, mas ainda fica curto. E, obviamente, nas cidades, então, fica relativamente curto. Bom, mas se isto é curto, então, e quais são as outras medidas? As outras são traffic management, urban planning, pois é, medidas operacionais, pois é ordenamento do território, é planejamento, é gestão de trânsito. São medidas que não são imediatas, não são medidas de imediato, mas que vão resultar a longo prazo. E agora ele disse, bom, isso já é antigo, é 2014. Pois é, então vamos ver 2020. Em 2020 o relatório é até diferente, as imagens são diferentes. Nós temos então, está organizado de outra forma, são as medidas na fonte, medidas de redução na fonte, medidas de redução no percurso de transmissão, entre a fonte e o receptor, educação, comunicação, urban planning e outras medidas. Bom, se a gente aqui agora olhar ao contrário, então aquelas medidas que eu há pouco estava a falar, de planejamento, de ordenamento, significa o quê? Bom, no trânsito, significa 56%. Se eu somar com a arquitetura, do building design, com information, com land use planning e tudo isso, é a maior parte. Okay? Portanto, a maior parte das medidas são as chamadas soft measures, são medidas de planejamento, são medidas de urbanismo, e não é reduzir de forma nua e crua, a redução de ruído, são medidas a prazo. Portanto, estas são as medidas que acabam por resultar. Obviamente, economicamente, são medidas que têm custos também mais baixos, mas que é importante que o planejador, o urbanista, tenha em mente que faz parte da maior parte das medidas. Como eu disse,
Isto é uma estatística recente, 2020, mas mostra efetivamente uma tendência. Bom, então, dentro dessas tendências de ouvir o ruído e manter espaços públicos tranquilos, o importante numa cidade é também manter o contraponto entre as tais zonas movimentadas, zonas agitadas e zonas mais tranquilas. Isso resulta na tal sinfonia, no som no espaço urbano. Uma sinfonia tem momentos muito agitados, momentos muito com som até muito alto, e tem outros tranquilos que chegam ao silêncio, como há pouco ouviram. Portanto, é toda esta sinfonia urbana que tem que ser alimentada, evitando apenas uma cidade com zonas agitadas. Bom, e sendo que, de facto, a qualidade urbana resulta deste equilíbrio entre momentos de vivacidade e de tranquilidade em todos os aspectos sensoriais, portanto, isto não é apenas para a parte acústica, até porque nós ouvimos, nós percebemos o espaço de uma forma global, nós não vamos para um espaço e não fechamos os outros sentidos. Isso às vezes acaba por ser um erro do arquiteto, quando pensa que a pessoa vai apenas ver um novo espaço ou um novo edifício, mas não, há todo um conjunto de sensações, um conjunto de aspectos que nós percebemos e que integramos na imagem desse espaço, que é a percepção visual, lumínica, climática, sonora, olfativa, tudo isso, e a coerência entre todos eles, que nos dá a percepção de qualidade do espaço urbano. Pronto. Então, sendo, como eu dizia há pouco, que a qualidade urbana acaba por resultar neste equilíbrio de áreas mais agitadas, porque nós nos movimentamos na cidade com todo o agito da cidade, mas também das zonas tranquilas, aquilo que tem estado a ser feito é a promoção de áreas, as tais áreas tranquilas, que já existem ou não, como áreas de alguma forma a proteger. Portanto, são áreas que têm que ser protegidas, que têm que ser mantidas como tranquilas, e que são áreas definidas como tendo qualidade sonora aumentada. Aqui há umas décadas, no final dos anos 90, já no início dos anos 2000, na verdade, na Europa nós tentamos promover alguns estudos para definir tecnicamente o que é que são áreas tranquilas, como é que se pode definir estas áreas, como é que se pode definir em termos técnicos. E o resultado foi que não se pode definir. Ou seja, não é possível atribuir valores e dizer que estas áreas deverão ter, por exemplo, níveis sonoros inferiores. Não. São áreas que, urbanisticamente, são menos agitadas que envolvente, normalmente 5 ou 10 níveis a menos, mas que são áreas que vão permitir que as pessoas lá vão e que permitam uma certa restauração psicológica para diminuir níveis de cansaço, de ansiedade, de estresse, e são o tal contraponto das zonas de muito trânsito, muita agitação. Isto tem sido feito um pouco por todo o mundo, sobretudo na Europa. Estou a mostrar o exemplo de uma cidade, Almada fica em frente a Lisboa, do outro lado do Rio, em que, de facto, as áreas públicas foram aumentadas, foi criada mais vegetação, foram abertas algumas áreas sem impactar no trânsito, sem retirar trânsito, mas criando áreas mais interessantes, no sentido do cidadão ter uma percepção de maior espaço, de mais tranquilidade dentro da cidade. Portanto, a cidade existe, as características, ele não perdeu personalidade, apenas adquiriu alguns contornos de maior agradabilidade.
criando, como eu disse, um pouco mais de verde, porque visualmente acaba por ter influência naquilo que estamos a ver. Ou criando mesmo, isto são áreas que foram criadas e configuradas e protegidas, portanto, são áreas que estão, espaços que estão junto à cidade, mas que estão absolutamente protegidas, não podem ser construídas, não podem ser desenvolvidas. Isto é outra cidade onde também trabalhamos, a cidade de Odivelas. Aliás, estamos justamente neste momento a rever este trabalho que foi feito há 5 anos atrás. Estes trabalhos têm a ver com o plano diretor e parte desse projeto do plano diretor é criar um conjunto de áreas tranquilas que são protegidas e mantidas como estão. Aqui não se vai construir, são parques, são jardins, são áreas entre edifícios que são mantidos para o usufruto da população, para as pessoas entrarem e descansarem um pouco acusticamente. Isto são outras cidades onde a mesma filosofia tem sido seguida, na Estónia, na Suécia, e com a mesma perspectiva. Uma outra perspectiva interessante é desta cidade, Vitoria-Gasteiz, na Espanha, que é uma cidade do norte de Espanha, uma cidade industrial, que é rodeada por um anel florestal, e a ideia foi um pouco trazer um pouco dessa floresta para o interior da cidade, para as grandes avenidas, para adocicar um pouco, entre aspas, o trânsito nas grandes avenidas. Então, aqui estão a ver em cima o que estava antes, estão as grandes avenidas com um grande peso de faixas de carros, onde se introduziu no meio vegetação, mais árvores, mantendo o número de faixas. Portanto, isto não foi alterado. O número de faixas de carros, a mobilidade manteve-se, um pouco com faixas um pouco mais apertadas, mas introduzindo um pouco mais de vegetação. Ou seja, aquilo que existia antes, isto é uma foto, embora preto e branco, mas é uma foto do que existia antes, e a mesma avenida depois com muito mais verde e com muito mais vegetação, para introduzir a tal componente visual que vai ajudar a nossa percepção. Ou seja, acusticamente, embaixo e em cima está igual. Mas a percepção auditiva não é a mesma. Você vai perceber que embaixo não está tão ruidoso. Entendeu? Porquê? Porque a parte visual vai ajudar, assim como a parte sonora vai ajudar o visual, a parte visual também vai ajudar a percepção da parte sonora. Isto é um outro estudo que eu há pouco referi, na Suécia, na Grécia, onde numa região, num conjunto de bairros interiores, onde havia um grande peso de trânsito, esse trânsito não sendo reduzido, o estacionamento foi regulamentado, foi tirado das estradas, das ruas, e os espaços foram tornados bastante mais agradáveis, mantendo os usos que lá estavam, portanto, mantendo o que se estava passando na zona, tentando entender quais eram os sons. Foi feito um levantamento muito grande dos sons que se ouviam tradicionalmente, inclusive havia um conjunto de árvores que tinham passarada e esses pássaros foram mantidos, e todo o estudo da zona foi mantido com as sonoridades que lá estavam, ou respeitando e desenvolvendo esses sons mais tradicionais, que no fundo traduzem a identidade do espaço. Portanto, é um espaço, essa identidade é traduzida justamente pelos usos, pela utilização, mas também pelo que lá está. E nesse sentido nós desenvolvemos um estudo em Lisboa, e não só, como já referi há pouco no caso da cidade de Belém, no Brasil, de parques urbanos, tentando entender os diferentes sons que podem ser encontrados. Isto é um pequeno jardim, na verdade este não é bem um parque, é relativamente pequeno,
embora tenha uma zona, um lagozinho com patos, tem uma área infantil, tem uma área onde as pessoas mais velhas se reúnem, e tem umas árvores que reúnem diversa passarada com sons de pássaros. Isso permitiu-nos mapear os diferentes sons, porque estas ruas envolventes têm um trânsito pesado. Então, nós temos o que a gente não pode tirar, que é o ruído de tráfego, mas temos os mapas que o urbanista ou o arquiteto pode gerir para alterar ou, inclusive, para projetar um outro espaço similar. Portanto, o mapa sonoro do granado dos pássaros, da fauna humana, das crianças a brincar e da tal outra zona dos pássaros. Portanto, isto permite, a nível de engenharia, entender como é que os diferentes sons se combinam. Estes mapas foram medidos não com medições sonoras, mas através de técnicas de psicoacústica, que não vou aqui detalhar, obviamente, mas isto tem a ver com sons efetivamente percebidos. Isto permite-me criar mapas sonoros globais, afastar áreas a nível na fase de projeto, ou desviar no sentido de não só mascarar os sons que eu não quero, mais desagradáveis, como o trânsito, e introduzir sonoridades diferentes, como novas árvores, com pássaros, que me vão criar as tais componentes sonoras mais agradáveis. Neste momento, como eu referi ainda antes da palestra, estamos trabalhando em áreas junto à água, junto ao Rio Tejo, no sentido de entender como é que a sonoridade destas áreas complementa a nossa percepção visual, porque visualmente é muito agradável estar junto à água. O Rio Tejo em Lisboa é um rio muito largo, e tem sons de gaivotas, tem sons de barcos, tem sons, por vezes, da maré, que as ondas são pequenas, porque isto é próximo do mar, o mar é ali mais adiante, é ali muito próximo. Então, a maré, por vezes, tem o som da água batendo, e tem vários sons ligados à água. Portanto, nós temos aqui uma sonoridade especial que acaba-se combinando com o aspecto visual. E estudamos, aliás, este trabalho está em curso, é um trabalho em que estamos a analisar todos estes aspectos de correlação, tentando entender porque é que os diferentes espaços, através de inquérito e através de medições, através de diferentes técnicas, como é que as características e a personalidade destes espaços são percebidas pelos usuários como agradáveis ou não agradáveis, como zonas realmente tranquilas ou excitantes, onde é bom estar, onde é bom ficar, passear um pouco, e porquê escolher estas áreas e não outras. Apesar de, aqui não se vê bem, mas nesta fotografia do meio, estão a ver aqui as ruas por trás desta área, tem por vezes um trânsito intenso. Portanto, você está ouvindo o trânsito, mas está ouvindo e vendo a água. Isso é muito curioso. Portanto, isto não são zonas que você diria, isso é muito tranquilo. Não é. Não é. Portanto, você está aqui, toda esta área tem os níveis sonoros são relativamente elevados, estamos a falar de mais de 60 ou 65 dB, na maior parte dos casos. Esta ponte é uma ponte metálica muito ruidosa, mas que acaba por trazer algum bem-estar e alguma sensação de tranquilidade a quem está, a quem frequenta, a quem utiliza estes espaços, porque esta composição, não só sonora, mas visual, tem uma série de componentes que tornam estes espaços urbanisticamente agradáveis. Bom, isto era um pouco aquilo que eu vos queria dizer do nosso trabalho de engenheiros e arquitetos. Eu sou engenheiro, mas na verdade ultimamente trabalho mais com arquitetos,
porque a nossa função de técnicos é um pouco semear para colher bons sons no futuro e encontrar ambientes sonoros o mais agradável possível. Muito obrigado pela paciência de estarem a ouvir estas coisas e fico à vossa disposição para o que entenderem e para as vossas perguntas, estejam à vontade. Mais uma vez agradeço o convite. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, professor Bento. Super interessante a sua palestra. E agora, então, a partir desse momento, né, já teve o aviso lá no chat, as pessoas podem fazer as questões, podem ser feitas, eventualmente, alguns que queiram fazer ao vivo, estarão aqui, usam o instrumento de levantar a mão, né, que a comissão também vai se organizando. Eu vou dar início a uma questão, professor, justamente porque logo no início você chamou muita atenção para a importância da questão do contexto, né? Quer dizer, o contexto, ele é fundamental para essa percepção. E o que a gente, eu acredito que Portugal também, mas durante o momento mais de quarentena, da pandemia, né, de isolamento, várias pessoas, a gente ouviu o relato de que eu própria, né, alguns sons que faziam parte, sempre estiveram presentes no entorno das nossas vidas, das nossas casas, eles não eram percebidos. E, a partir do momento que a gente não só permaneceu mais, eu, por exemplo, um trem, que eu acho que compartilhou todos os meus alunos e os professores, né? De repente, tinha um trem passando, fazendo esse barulho que eu não percebia, mas também a gente... algumas pessoas relataram que, assim, um certo incômodo, principalmente em cidades maiores, como São Paulo, uma outra casa minha também a gente percebeu, que assim, parece que a intensidade do ruído de obras, né, ficou muito grande. E muito, quer dizer, passou a incomodar, não só porque talvez a gente estivesse mais em casa, mas a gente tinha um certo, vamos dizer, silêncio em relação ao ruído normalmente urbano, de carros, etc., mas as obras, pelo menos nas grandes cidades brasileiras, elas se intensificaram, não só continuaram, mas se intensificaram. Então, eu queria que você comentasse um pouco justamente de que a pandemia nos deu essa percepção mais aguçada, mais clara, mas isso provavelmente ocorre em outras situações, né? Então, não sei se isso é normal, como isso é considerado, é levado também em conta nessa construção das paisagens sonoras. Sim, é verdade, porque a pandemia, sobretudo os confinamentos, acabou por alterar o nosso ambiente, certo? Quando a pessoa ficou em casa, ou ficou mais tempo em casa, então o nosso ambiente de trabalho mudou e acabou por ter um outro paradigma. A pessoa ficou em casa, ouviu os vizinhos, ouviu a própria, se calhar a família ao lado, incomodando as obras do vizinho de cima, que eram durante o dia, a pessoa estava no escritório, estava na universidade, entendeu? E então isso foi muito complicado. Aliás, em Portugal, foi muito curioso, porque em determinada altura o nosso presidente até disse que o governo tinha que regulamentar, alterar o Regulamento Geral do Ruído para prever a proteção das pessoas que trabalham em casa. Bom, do ponto de vista de intenção é muito interessante, mas obviamente o governo não fez nada porque é muito complicado. Quer dizer, é muito complicado. Porque nós temos um regulamento de edifícios e os edifícios já estão protegidos. O que acontece é que nos edifícios mais antigos, sobretudo, o isolamento é mau. Então você ouve coisas que não ouvia, porque não estava em casa, ou que não estava o local mudou. Mas a questão que eu coloco isso é tão mau assim? Realmente foi chato, mas se calhar, como você falou e muito bem, acordou as pessoas para o problema, muitas vezes, entendeu?
e para uma problemática que antigamente a pessoa tomava como certo, que chegava à noite, era mais tranquilo em casa. Não? Mas isso levou as pessoas a tomarem mais atenção com os problemas dos sons e dos ruídos, e não perturbar os vizinhos, e se calhar sair um pouco mais, porque as pessoas também ficavam cansadas de estar em casa, então as pessoas iam passear um pouco mais à rua, porque no geral da nossa vida normal, antes da pandemia, a gente sai para o local de trabalho e isso já é uma saída, entendeu? Então a gente volta e quando muito vai jantar. Agora, na pandemia, muita gente ficou em casa 24 horas, entendeu? E quando muito ia um pouquinho à rua, mas é um pouco paranoia, é muito chato, é realmente muito chato. E isso levantou uma série de problemas e as pessoas tomaram bem ou mal, tomaram consciência de alguns problemas relacionados com as sonoridades e com os sons que se tornam agradáveis ou desagradáveis, não só os aspectos sociais, mas isso foi um pouco assim por todo o mundo. Efetivamente que durante a pandemia, sobretudo naqueles meses em que a economia praticamente parou, o ruído dos meios de transporte diminuiu muito. Nós temos aqui alguns trabalhos regulares que fazemos há vários anos para os aeroportos e eles tiveram que parar porque simplesmente não havia aviões, entendeu? Os aviões pararam, então vamos medir o quê, entendeu? Isso é interessante. Agora, a prevalência do ruído na maior parte das cidades é, de facto, o trânsito rodoviário. E o trânsito rodoviário, por muito que tenha diminuído, não diminuiu tanto assim. Foi diminuindo, mas acabou por manter uma certa ambiência geral. Então, eu diria que isso foi uma das questões sentidas por todos, certamente, mas que eu não sei o que é que vai acontecer agora nos próximos tempos, mas aquilo que se observa um pouco nas redes sociais, que eu não frequento tanto como isso, mas que me dizem, é que muitas pessoas saíram das cidades ou para cidades mais pequenas, ou foram para a cidade, para a casa do campo e já não voltam. Entendeu? E não voltam porquê? Porque encontraram melhor qualidade de vida. E isso é bom. Quanto a mim, isso é ótimo. Isso aconteceu comigo. Eu saí da cidade do ano passado, em março, e hoje vim para Lisboa, porque aqui a minha internet é um pouco melhor, e então agora venho a Lisboa passar o final de semana. Olha, não é bom passar o fim de semana em Lisboa, mas a semana eu passo fora. E tenho qualidade de vida, almoço no jardim, entendeu? Isso é muito bom. Então, isso aconteceu com muita gente que, de facto, saiu um pouco e alterou um pouco as possibilidades. Alterou um pouco a forma como trabalham, porque, na verdade, a maior parte do trabalho que nós fazemos, uma boa parte, nós, tirando dar aulas, obviamente, mas muita da pesquisa que nós fazemos num escritório que podemos fazer em casa, que podemos fazer remotamente. Então, o estímulo desse trabalho remoto acabou por ficar. Ainda a semana passada, aqui em Portugal, se estava a pensar em legislar, de facto, o trabalho remoto como algo que vai ficar. Portanto, isto não quer dizer que a pandemia tenha trazido coisas boas que não trouxe, mas ao menos que haja uma vantagem ou outra, pequenina que seja, porque isso pode ser interessante em termos de qualidade de vida. Não é? Obviamente, isso tem implicação no ruído e no ambiente sonoro, porque essa mudança de nós podermos viver remotamente, nem que sejam só 2 dias por semana, 1 dia por semana, 3 dias por semana, o que seja, é já, do nosso ponto de vista psicológico, muito interessante, porque nós vamos para o agito da cidade, mas 1 dia ou 2 ou 3 nos recolhemos a um ambiente, continua a ser de trabalho, continua a ser dedicação no computador ou trabalho mental, mas estamos acusticamente num local mais agradável. Certo, então, professor, vamos continuar um pouquinho. Oi, mas isso que o senhor disse mesmo,
calhou perfeitamente com o que a Silvia mesmo havia falado, né? A casa dela em São Paulo, a casa dela onde agora ela escuta o trem, então eu acredito que aí também teve uma mudança de local de vivência agora durante a pandemia, o senhor também. Eu continuei no mesmo lugar, que algumas coisas me faziam ficar aqui, mas a minha percepção de cidade também passou a ser diferente. Mas agora vamos passar a palavra para a professora Estela Mares, que ela ergueu a mão. Depois temos uma questão do professor Victor, e daí eu tenho também uma pontuação a ser feita. Tá bom? Estela, por favor. Perfeito. Obrigada, Roberta. Bento, eu me chamou muito a atenção, e acho que a sua fala veio complementar tudo que a gente veio discutindo nessa semana, a questão da audição, a audição consciente, a questão dos espaços percebidos, e a questão da paisagem sonora. O Vitor hoje conversou com a gente um pouquinho sobre isso, mas me chama muito a atenção quando você coloca esses trabalhos que você faz, que me parece que são trabalhos que estão associados às cidades, ao pessoal de urbanismo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que é essa conexão, por exemplo, desses trabalhos. Por exemplo, eles são, entre aspas, encomendados por um município. Como que surge essa sua atuação nesse campo, que é uma questão urbanística, conciliando o ruído, e que leva uma conotação diferente? Não é mais a questão do ruído número, mas é o ruído, como você mesmo disse, o ruído percebido e a conotação que aquele som vai trazer para a pessoa que ocupa espaço. Certo, é isso mesmo. Olha, Estela Mares, essa questão é muito interessante e antes de responder, deixa-me aqui explicar uma coisa curiosa. Há muitos anos que eu trabalho como consultor com diferentes municípios e no início dos anos 90 eu era chamado para muitas reuniões em Madrid. Em Madrid havia um grupo de especialistas e no final dos anos 90 estávamos todos à volta de uma mesa discutindo os mapas de ruído e alguém levantou a questão: pois é, isto é muito interessante, porque essa ferramenta nos diz onde está o ruído, quais são os números. Isso tem alguma coisa a ver com o que a pessoa ouve e com o que a pessoa percebe? E nós olhamos uns para os outros e dissemos: não, é que não tem, entendeu? Não tem. Porquê? Porque nós medimos, mas é uma soma. Aquilo é chamada sopa. Ou seja, eu meço 60 ou 70 ou 80, não interessa. Isso é o quê? Isso é um som, é uma quantidade. Essa quantidade é boa ou é má? Entendeu? Bom, e aí foi curioso que fomos todos um pouco pensar e começamos a trabalhar, a maior parte, uma série de grupos europeus, justamente em paisagens sonoras e em entender a qualidade, a questão qualitativa e a questão do que é que de facto os sons têm significado em termos dessa tal composição. A questão que tinhas levantado, a primeira parte era o quê? Desculpa lá. É a questão assim, do poder público te chamar para fazer essas adequações ou não. Pronto. E nós, na altura, começamos a fazer um mapa de ruído com o município de Lisboa. Aliás, a cidade de Lisboa foi das primeiras cidades europeias a fazer um mapa global. E começamos a trabalhar com outras cidades e a levantar a questão do ponto de vista urbanístico. Portanto, neste momento, nós temos um programa de pesquisa que oficialmente começou no ano de 2003, portanto temos praticamente 20 anos de pesquisa nessa área de projetos, são projetos financiados pela nossa Fundação de Ciência e Tecnologia, portanto com pós-doutorados, com doutorados, entender? Portanto, há um programa de pesquisa efetivamente nesta área, mas há também uma série de outros trabalhos que são efetivamente encomendados. Aliás, eu mostrei aquelas cidades que eu mostrei, tirando Lisboa, que é um programa de pesquisa, que a cidade de Lisboa não encomendou. As outras foram, de facto, encomendas através dos departamentos de ambiente, departamentos de urbanismo, departamentos de ordenamento do território, porque no sentido de entender como é que o plano diretor municipal, que tem que ser atualizado cada 10 anos,
pode ser mais interessante, porque é assim, de alguma forma, a questão do ambiente, que há 20 anos era considerado um problema, neste momento tornou-se, como é evidente, uma questão eleitoral. Entendeu? Então, do ponto de vista eleitoral, é bom, nós vamos fazer isto para o ambiente, vamos melhorar, vamos pôr o ruído fantástico, entendeu? Isto há 20 anos era impensável, quase, entendeu? Portanto, os próprios municípios entenderam que faz todo sentido criar uma série de condições e oferecê-las para os municípios como programa de trabalho. E, além de que, obviamente, nós temos um chapéu a nível nacional, que se integra num chapéu ainda maior europeu, dos planos de ação, mas os planos de ação são mais vistos do ponto de vista quantitativo de reduzir o ruído. Portanto, a ideia é ir um pouco mais além e melhorar a qualidade sonora nos municípios. Agora, há alguns municípios que conseguem entender isso, outros vamos devagarinho e outros vão entender. Mas é assim, nós temos que estar à frente porque estamos na universidade, entendeu? Portanto, nós temos que estar à frente e dizer, olha, isto é que é bom, não, isso é caro, isso é assim, isso é assado. E mais tarde eles vão, você uma vez falou naquilo, o que é que você acha? Olha, boa ideia, então vamos fazer isso, entendeu? Portanto, se você não está à frente, porque você está na universidade, então, e não acena com o novo conhecimento e com o que deve ser feito, não tem como fazer. É muito legal essa sua colocação, da gente realmente, como pesquisa, estar na frente, já prevendo contribuições do futuro, né? Sem dúvida, você tem que estar sempre um passo à frente do que aquilo que está a ser feito na realidade. Não só para saber o que está a ser feito, mas para propor como é que estas melhorias podem ser feitas. Obrigado, Bento. Vou sair agora da cena porque tem mais gente aí querendo conversar contigo. Certo, então. Vou só pegar o gancho, então, no da professora Estela, que eu acho que a minha entra um pouquinho ali, depois a gente tem uma questão do professor Victor, que ela vai um pouquinho diferente. Vamos só tentar entender. Porque, assim, o primeiro, o que mais me chamou a atenção foi a gente não ter sabido ouvir o silêncio, né? Quando o senhor apresentou aquela música, a gente não sabe, a gente não está habituado, a menos que seja aquele momento, agora faremos silêncio. Quando ele é anunciado, que a gente se prepara para isso, mas quando ele vem não anunciado, nos surpreende. Durante a sua fala, eu fui fazendo várias pontuações e quase todas chegaram ao mesmo ponto. O senhor fala dessa questão da cultura, né, de cada país e tudo mais, mas me veio uma dúvida. Quando o senhor aponta lá, Tessalonique, foi feito o estudo e a alteração mesmo na parte das edificações, depois o senhor levanta São Paulo também, que a gente tem um problema bastante grande, principalmente com essa questão de tráfego veicular. Aí eu trago um pouco para Campinas, né, que eu moro na cidade da Unicamp. Então, aqui a gente tem alguns locais da cidade onde a gente tem um tráfego mais intenso, né, de veículos e tudo mais, só que a gente tem usos distintos, que acabam modificando também o horário que a gente tem uma intensidade maior ou não de veículos circulando, de usos do espaço que são alterados também. Então, por exemplo, a gente tem no Cambuí, é um bairro que a gente tem, próximo de onde a professora Estela Maris mora, uma concentração residencial muito grande, ao mesmo tempo que a gente tem muitos comércios e bares. Então, por mais que a gente tenha uma legislação que diga, a partir de tal horário, acabou o ruído. Aí entra na aglomeração, que o senhor pontuou, que a aglomeração a gente não consegue dispersar facilmente, tanto que muitas vezes é chamado policiais e afins. Então, a gente tem essa questão da educação, que é o que me chamou a atenção, principalmente quando o senhor mostrou o vídeo de Tessalonique, que eu não tinha mais, eu tinha aquelas barreiras para impedir o estacionamento de veículos e mesmo assim tinha uma moto. Então, quer dizer que é um problema, a educação não é só nossa, a falta de educação. Ela está lá, não pode estacionar. A moto parou mesmo. O nosso não pode mais fazer barulho. Mas aí a gente tem essa questão
do problema das pessoas continuarem no local. Então, minha questão é, se nesses estudos que foram feitos, quando foram levantados os conceitos da parte cultural de cada local, vocês perceberam essa distinção mesmo de horário, de limite de horário? O governo diz, né, é até tal horário, a legislação me permite ruído até determinado horário, mas e a cultura dessas pessoas, né? Quando o senhor mostrou a foto do Tejo lá, tranquilinho, me lembrou muito a Beira-Mar em Florianópolis, né? Como a gente havia conversado no início, essa questão de ter o mar próximo, que mesmo na Beira-Mar a gente tem diversos bares e várias torres residenciais. Então, eu tenho a Beira-Mar, eu tenho várias vias mesmo de veículo e tenho as torres altas. Então, tem essa relação também do ruído que continua mesmo depois que a legislação diz encerrou. O bar fechou, mas as pessoas estão bebendo no carro. Então, como existe algum estudo dessa percepção também nos outros locais que o senhor pontuou, ou é só uma coisa que eu senti por aqui? Não, isso é comum em todo lado e nem, isso é evidente e faz parte desta guerra, que é uma guerra na verdade, mas é assim, isto é uma guerra que demora muito tempo, entendeu? Então, em todas as zonas turísticas, sobretudo nós trabalhamos, eu não mostrei aqui nenhuma cidade, mas nós trabalhamos numa cidade que é Albufeira, que é no Algarve, que é muito turística, e aí é terrível, porque aí tem ruas contínuas de barzinho e mais barzinho, e que é muito difícil o município conseguir evitar problemas de ruído à noite. Mas é assim, aquilo que tem que ser entendido é que esta guerra tem várias batalhas. A primeira batalha é criar uma legislação que tem que ser cumprida. Ela tem que ser cumprida. Se demorar 5 anos, demora 5 anos. Se demorar 10 anos, demora 10 anos, entendeu? Estas medidas têm que ser vistas e são vistas, e é interessante que nós temos tido essa experiência com os municípios, que são medidas a prazo. Ou seja, é um pouco irrealista você estar a pôr uma legislação e dizer, bom, agora aqueles barzinhos vão todos fechar às 10 da noite, ou têm que fechar às 11. Não dá, não fecha. Isso não funciona. Agora, tem que ir com várias medidas, desde, por exemplo, nessa região do Algarve, a partir não sei se é das 11 da noite, em alguns locais, as pessoas só podem estar dentro, as portas fecham. O bar continua, mas dentro. Agora, as pessoas podem ir para o carro? Pois podem, sem dúvida que podem, entendeu? Mas pelo menos não há música na rua, não há música e o barzinho ou a esplanada está fechada. Então, isto são pequenos passos que têm que ser dados continuamente, entendeu? Pronto. Por outro lado, como eu disse há pouco, essas zonas mais turísticas também, o problema dos prédios que estão em cima dessas zonas é de facto um erro de urbanismo, porque o que está feito, e o que está errado, mas os municípios têm que entender que não podem permitir prédios em cima desses barzinhos e depois as pessoas vão queixar-se e vão reclamar, porque obviamente não podem dormir, como é lógico, entendeu? Pronto, portanto, a nossa função é um pouco também que os municípios entendam que a forma de ordenar o território de todas essas licenças podem ser pensadas de outra forma. E um pouco como eu mostrei há pouco no relatório de 2020 da Agência Europeia do Ambiente, onde tem o Building Design. O Building Design e o Building Management têm a ver justamente com essa forma das novas construções pensarem um pouco como é que vão resolver essa situação. Por exemplo, em Lisboa havia zonas antigas, que eram zonas de boates, de discotecas, de bares, que eram bem no centro e que acabaram por terem que fechar, porque havia moradores antigos que não funcionam, e que foram para junto ao rio.
entendeu? Ou seja, essas zonas junto ao rio, durante o dia são muito agradáveis, são zonas tranquilas, mas à noite tem os barzinhos e se calhar tem ruído, mas aí ninguém mora, entendeu? Porque aí não tem mora. Então, isso permite um ajustamento. Agora, você não faz isso de hoje para janeiro, entendeu? E nem de hoje para daqui a um ano. Tem que ser uma mudança, porque assim, há compromissos económicos e aí os donos dos bares vão reclamar, então tem todo um plano que você tem de cumprir. Portanto, estes trabalhos que nós temos estado a desenvolver com os municípios, continuando a resposta que eu dei à Stella Maris, são trabalhos que nós trabalhamos, em alguns casos, há 20 anos. Entendeu? Em alguns municípios nós estamos trabalhando com eles há 20 anos. Mas em algum desses existe como que eu posso dizer? Não treinamento, mas um entendimento da população do que é isso, até mesmo quando você falou até dos problemas lumínicos que a gente tem, distúrbios, lugares que devem ser mais calmos. Hoje em dia, com tecnologia, o acesso a caixinhas de som cada vez menores e mais potentes, mesmo a iluminação LED, que hoje, né, tem um alcance de distância muito grande, coisa que há 10 anos a gente mal vencia 4, 5 metros, e as pessoas não entendem qual é a característica desses equipamentos e acabam gerando esses problemas pela falta de entendimento mesmo, né? Olha, você falou há bocado de uma questão que eu esqueci-me de referir, mas que ainda estou a tempo, que é a questão da educação. Tem uns municípios interessantes que criaram workshops em escolas de crianças para ensinar os problemas ambientais e ruído. E através de coisas tão engraçadas como concursos de desenhos, como uma série de brincadeiras muito curiosas que, ao longo dos anos, as crianças mais novas vão desenvolvendo alguma conscientização. Agora, isso resulta em quê? Vamos ter que esperar 10 anos, vamos ter que esperar 15 anos, mas daqui a 15 anos, essas pessoas que fizeram esses concursos de desenhos e que entenderam, vão ensinar os pais, entendeu? E vão reclamar e vão estar mais alerta para esta questão. Agora, se você não começar com essas campanhas de educação, cujo custo é muito próximo do zero, portanto, isso quase não tem custos, entendeu? Isso é divertido, pode ser muito divertido, mas para o município é muito bom. Passado, eu diria quase uma geração, não tanto, mas passado 10, 15 anos, os frutos começam a aparecer. E aí começa a ser mais fácil você colocar as tais limitações, dizer, não, esse bar não tem música, porque esse frequentador já está mais sensível, diz, pois tem razão, pois não pode ser, porque aí o vizinho não dorme, não sei o quê. Então, as campanhas de educação são tremendamente importantes e têm um custo-benefício baixíssimo. Muito obrigada, professor. Vou fazer então agora. Professor Vitor, tem interesse em fazer a sua pergunta direto ou quer que eu leia? Prefere que eu leia? Pode ler, por favor, então, e tá aí certo. depois eu faço uma observação. Então, tá certo. O professor Vitor, ele compartilhou com a gente aqui no chat que recentemente ocorreu o falecimento de Murray Schafer. Ele gostaria que o senhor comentasse sobre a eventual influência do legado schaferiano na orientação do trabalho de sua equipe nessas instigantes experiências de planejamento de gestão da sonoridade do ambiente construído. Olha, a última vez que o Murray Schafer veio à Europa foi por meu convite. Portanto, eu conheci pessoalmente o Murray Schafer, foi em 2005, ele não voltou à Europa depois disso. E ele veio fazer uma palestra num congresso que eu organizei em Lisboa, portanto, já dá uma ideia da influência que ele teve e o trabalho dele que ele teve na orientação do nosso trabalho. De facto, o Murray Schafer era um compositor musical, mas também um compositor
em termos de ambientes sonoros. Portanto, ele entendia a questão da sonoridade e das sonoridades urbanas e, de facto, os conceitos que ele colocou em termos de entender o mundo e de entender os diferentes sons e de respeitar os diferentes sons e não os desprezar, no fundo, acaba por trazer algumas soluções, porque é assim, nós somos engenheiros e arquitetos e nós, como os médicos, nós resolvemos problemas. Portanto, a nossa função é resolver problemas, não é criá-los. Isso é coisa para advogados e outros burocratas que criam problemas. Nós tentamos resolver os problemas. Portanto, quando aparece uma forma de resolver problemas, eu acho fantástico. E, de facto, a perspectiva do Murray Schafer é o entendimento dos sons que nos rodeiam e de como nós os podemos perceber e interagir sobre eles, no sentido de conservar os que nos interessam e os que são mais interessantes e desprezar aqueles que, de facto, que é os tais ruídos que temos que reduzir absolutamente. Portanto, os ruídos que estão a mais têm que ser reduzidos e têm que ser diminuídos, mas há outros que fazem parte do nosso cotidiano. Como eu disse logo há pouco, quer dizer, nós não podemos entender uma cidade sem ruído. Isso tem criado, inclusivamente, os carros elétricos, os automóveis elétricos, têm criado alguma questão que é confuso de nós vermos um carro a deslocar-se e não o ouvirmos. Portanto, ainda não estamos suficientemente habituados a esse paradigma, mas lá chegaremos. Mas é um pouco isso. Portanto, o Murray Schafer foi, de facto, uma perda, mas eu tenho o prazer de ter conhecido pessoalmente e de ter falado para o nosso grupo, e não só, e de seguirmos um pouco as teorias dele. Muito obrigada, professor. Vamos passar, então, agora para a questão do Júlio, que ele está com a mãozinha levantada ali tem um tempo. Por favor, Júlio. Obrigado, Roberta. Eu preferia perguntar, que está até meio na cabeça assim, a pergunta, vamos ver o que sai, assim. Porque eu gostei muito daquela tríade mesmo, da parte da fonte do ruído, o ser humano e o contexto, né? Como que a gente está amarrando tudo com percepção, que é algo que às vezes a gente é dado como dado, né, a partir dessa tríade, mas a gente constrói essa percepção, né? E daí até com essa pergunta da Roberta, eu fiquei pensando como que e é mais a pergunta para você, Bento, nesse sentido de como a tecnologia está invadindo um pouco, talvez, essa construção dessa verificação desses ruídos, da mediação disso, principalmente no usuário. Porque eu pensei assim, por exemplo, não num profissional que está medindo, assim, gerando os mapas, mas como eu posso fazer isso a partir de agora, ou como você vê isso no futuro. Por exemplo, eu penso que num Waze da vida, a gente constrói uma percepção, porque eu posso modificar um mapa da minha rua, criar uma cena, uma sequência que atrapalhe outras pessoas ou que gere uma consequência até no espaço, a partir de um meio que não é material. Eu estou pensando, e aí, essas tecnologias como estão na área da acústica mesmo, assim, mas para esse usuário casual, assim, né? Pensando, o poder de processamento que eu tenho no celular agora é fantástico, né? Pensando há 10 anos, um aparelhinho aqui. Então, o que a gente vai ver, ou já está começando a ver nos 5, 10 anos próximos, assim, que a gente já vê aquela luz, assim, no túnel? Olha, eu acho que a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico é fantástico, mas, como eu disse há pouco, a percepção resulta aqui desta tecnologia cerebral. E aí somos nós, como seres humanos e como pessoa com toda a nossa historial, porque assim, cada um de nós tem uma forma de processar os dados e tem uma forma de os entender. E nesse painel que estamos vendo aqui das várias pessoas, a forma é diferente. Portanto, nós não temos aqui um Windows na nossa cabeça que nos permite processar tudo da mesma forma. Não dá. Cada um de nós tem informação diferente, tem cultura diferente, tem uma história diferente, mas a questão é, em termos médios, nós temos características relativamente similares e temos que entender que essas pessoas, justamente, pelo facto da complexidade do conjunto de pessoas que é a cidade, nós temos que criar condições
que para uns podem ser mais agradáveis, para outros mais desagradáveis, mas que no conjunto sejam entendidas dentro dos critérios de agradabilidade. Portanto, as tecnologias, eu acho que a tecnologia só nos pode ajudar e não estou a ver que nos possa criar problemas. Agora, isso vai melhorar aquilo que estamos a fazer? Bom, eu acho que melhor em termos de comunicação. A comunicação tem melhorado substancialmente, mas nós temos é que tirar partido e temos que utilizar os instrumentos e as ferramentas que estão ao nosso dispor através das diferentes tecnologias que vão evoluindo. E hoje, quando a gente fala daqui a 10 anos, meu Deus, sei lá o que vai acontecer daqui a 10 anos. Agora, daqui a 10 anos, nós esperemos que ainda estamos lá. E, portanto, a nossa forma de entender os sons vai ser muito diferente? Eu acho que não. Eu acho que não vai ser muito diferente, porque aquilo que nos agrada hoje, em termos sonoros, vai-se apenas modificando ao longo do tempo, é óbvio, mas não tanto como isso. Pelo menos eu acho. Bom, professor, muito obrigada pela sua participação, por essa disponibilidade de participar no nosso evento. Um prazer enorme. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Então, com a sua participação, a gente encerra a sessão da linha de cidades do nosso programa e agradecemos a participação de todos e todas que estiveram aqui presentes com a gente, nos ouvindo, participando com os comentários ao longo da semana como um todo. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, quiser encaminhar diretamente ao professor, também acredito que o senhor possa recebê-las, correto, senhor Ben? Claro, com certeza. Então, tá joia. Aí, a seguir, nós iniciaremos a avaliação da 4ª semana de pós-graduação Arquitetura, Tecnologia e Cidade, Stella Maris Bertoli, Ouvir a Arquitetura e a Cidade, para a qual convidamos o coordenador da 4ª semana de pós-ATC, Evandro Monteiro. Convidamos a também atual coordenadora do programa de pós-graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade, professora Regina Andrade Tirello, para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigada. Bom, de qualquer maneira, a gente vai, então, finalizando aqui a parte da palestra. Novamente agradeço ao professor Bento e fantástico, um fechamento de ouro aqui para o nosso evento. E, então, eu vou dar 5 minutos para nós, e assim, daí aguardo a participação dos professores, dos alunos, aqui nessa mesma sala, então. Tá bom? Muito obrigado, professor Bento.